Que bom estar aqui com vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que você seja muito abençoado em cada momento da sua vida, assim como fomos abençoados nesse momento em que tivemos aqui adorando ao Senhor. E agora nesse momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus quer falar muito com as nossas decisões pessoais, e Deus vai falar muito ao nosso coração sobre algo que é o âmago, o centro, o epicentro do Evangelho. A gente está na era selfie, né? Tem um amigo meu que é pastor, eu acho que a pastora Suene conhece, ele ama fazer selfie, né? Então, e eu queria fazer uma selfie com vocês hoje aqui, pode ser? Quem ficar muito lá das extremidades, não sei se vai pegar. Vamos lá. Só para eu lembrar. Aí, opa, vamos lá. Ih, gente, eu sou ruim de selfie, tenho que chamar o pastor Eli aqui para fazer uma selfie. Olha aqui, gente, entreguei ele, né? Eu tinha falado, bom, então. A questão aqui, ser um discípulo de Jesus na era selfie, não tem a ver com isso que eu acabei de fazer, tá bom? Porque essa é uma onda, na verdade. Antes você pedia para alguém tirar uma foto sua, ou se você tivesse só você e alguém, um casal, uma família, aquele alguém não saía na foto, né? Hoje está todo mundo na foto a partir de quem tira a foto. Porque o selfie, não selfie sem... Ali aquele selfie está sem o I e o E, né? Porque a selfie é um autorretrato. E nós queremos falar sobre ser discípulo de Jesus nessa era que envolve a selfie, mas falar sobre o eu também, porque ali é o selfie de verdade. Como é que eu me trato diante do que está acontecendo no mundo? Aliás, você quer ver como essa onda de selfie pegou tanto, que até tem alguns animais que gostam de selfie. Dá uma olhada nisso, meus irmãos. Eu fiquei assim olhando, falei, cara, que coisa interessante, né? Olha lá. E as duas vêm correndo para fazer a pose. Dá uma olhada nisso. A ideia da fazendeira na Turquia veio depois que ela viu um cachorro tirar selfie com o dono. As vacas gostam tanto que retribuem com lambidas. E leite, né? Que coisa interessante, gente. Essa ideia que eu só estou fazendo de brincadeira para falar sobre o autorretrato tem a ver muito com essa era que a gente vive hoje. Então eu vou fazer uma introdução aqui, me ajuda, me acompanha, só para você perceber a questão e a resposta a essa questão. Muitos de nós às vezes tratamos da questão de, por exemplo, ideologia de gênero. Eu vou falar isso que está muito em voga, né? Ideologia de gênero. A gente pensa que só estamos tratando sobre sexualidade. Na verdade, não é bem assim. Ideologia de gênero está dentro de um pacote da era selfie. Por quê? Porque uma vez eu ouvi uma história de um homem canadense, já faz algum tempo, até usei isso como um exemplo de minhas mensagens, que um homem canadense, casado, há muitos anos assim, acho que era 30 e pouco, 40 anos, sei lá, mas eram muitos anos. Depois de estar casado assim, e de ter professado a fé que ele professava, ele então, depois de todos esses anos, ele percebeu que apesar de ter a aparência de um homem, o corpo de um homem, ele era uma mulher presa num corpo de um homem. Então ele resolveu tomar atitude diferente. Então ele abandonou aquela sua perspectiva de sua fé, que ele era um católico, a respeito de masculinidade, e vestiu-se como uma mulher, tomou comportamento como uma mulher e tudo mais. Então, parece que aqui está sendo tratada a questão do quê? Sexualidade. E ele fez a sua escolha, cada um tem o direito de fazer a sua própria escolha, não é verdade?
Muito bem. Mas passou um tempo, ele percebeu que não somente ele estava sendo um homem, uma mulher que estava preso num corpo de um homem, ele também percebeu que ele não tinha a idade que ele tinha, o que biologicamente ele tinha, ou seja, ele era um bebê. Aí ele pegou, pôs aquele gorrinho de bebê, começou a chupar a chupeta e tal, e o mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é que um casal de uma família resolveu adotar, eles precisavam adotar uma criança, então adotou aquele homem, já sendo bem mais velho, como se ele fosse um bebê. Olha que coisa interessante. Hoje, há pessoas que elas acham que eles... Você já viu isso aí? Depois você dá um Google aí. Tem gente que acha que ele é ovelha. Ele se veste como ovelha, tudo, e vai para o campo ser o quê? Ovelha. Tem gente que... Eu vi essa história de um homem, que ele achava que ele era um homem, mas ele se apaixonou pela cachorrinha. Então ele meio que casou com a cachorrinha, e depois que ele morreu, ele deixou a herança como se ela fosse a esposa dele. Bom, você pode falar, Moisés, então, envolve sexualidade, sim. Mas é muito mais do que isso. A era selfie, a minha própria identidade é determinada sobre o que eu penso a respeito de mim mesmo. Sobre o que eu sinto que sou, percebe? Eu sinto que sou assim, logo eu sou assim, é o que eu sinto. Você não pode dizer que eu não sou aquilo que eu sinto que sou. Então ele vai contra todas as evidências, quem sabe biológicas, psicológicas, pelo menos, de que a gente pensava até agora, e resolve ser aquilo que ele pensa a respeito de si mesmo. Então, quem determina a identidade agora são os meus sentimentos, o que eu sinto a respeito de mim mesmo. Essa é a era selfie. Antes você ouvia muito falar sobre idolatria, então tinha um Deus, e aí eu adorava um Deus que, aquele lá, eu gosto mais daquele lá, então vou escolher aquele Deus lá. Hoje, Deus não é negado em essência, assim, pelo menos por uma grande parte das pessoas dessa era selfie. Só que esse Deus deve ser a minha imagem e semelhança. Não é o Deus que me fez a imagem e semelhança dele. O Deus agora, ele funciona dentro daquilo que é a minha imagem e semelhança. Você percebe? E isso vai continuar indo além cada vez mais, isso vai se abrir. Por exemplo, se a gente tem que fazer esse movimento crescer, né? Mas a questão, por exemplo, de adultos terem relações sexuais com crianças, por exemplo. Esse crime é conhecido como crime chamado o quê? Pedofilia. Mas se eu mudar o nome e chamar de pedossexualidade, quer dizer, se uma criança tem interesse em um adulto, e um adulto tem interesse em uma criança, ela já percebe essa sensualidade do mundo, o que é que tem? Por que não? É permitido. Não há ato de agressão nesse fato, porque é permitido por ambas as partes. Você pode dizer assim, mas será que a gente vai chegar a esse ponto? Bem mais rápido do que você imagina. Mas a gente pode fazer, podemos fazer alguma coisa. Mas, e estamos tentando fazer, né? Mas essa é a realidade do mundo de hoje. Mas no meio dessa confusão toda, quem nós somos? Qual é a nossa identidade enquanto discípulos de Jesus? Qual é a resposta que o Evangelho tem para dar para esse mundo da era selfie? Convido você a visitar um texto que nós vamos descobrir que ser discípulo de Jesus na era selfie envolve conhecer de fato Jesus, mudar sua mentalidade e negar a si mesmo. Uau! É uma mensagem meio difícil para esse tempo, diz aí. Conhecer de fato Jesus, mudar sua mentalidade e negar a si mesmo. Porque conhecer Jesus e conhecer de fato Jesus, nós vamos entender quem Ele é, a sua identidade e a sua missão.
quem é Jesus, o que é que ele veio fazer aqui na terra, determina a nossa identidade também, você vai perceber. Quando você sabe quem é Jesus, você percebe quem você é. A revelação da nossa identidade passa pela revelação da identidade e missão de Jesus. Então, quem é esse Jesus? Vamos conhecê-lo. Então, caminha comigo aqui. É muito importante que você reflita nisso no mundo de hoje. Vamos lá. Jesus e os seus discípulos, Marcos 8, 27 e 28. Marcos 8, 27 e 28. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Só para você entender em que contexto essa pergunta foi feita, eu quero te mostrar aqui uma imagem. Essa imagem vai me ajudar e vai ajudar você, vai me ajudar a passar essa ideia para você e você entender o que eu estou dizendo e o que o Evangelho está dizendo muito bem. Olha, Jesus está com seus discípulos estão olhando e eles estão conhecendo o Rabino Jesus, o Mestre Jesus. Este lugar é uma foto de Cesareia de Filipe antes de ser Cesareia de Filipe. Este é um lugar de adoração pagã. Esses templos que você está vendo aqui à beira dessa grande rocha do Monte Hermon, que faz parte desse complexo do Monte Hermon, eram onde deuses eram adorados. Essa gruta aqui, que não dá para ver direito porque a imagem foi distorcida, ela servia para sacrifício de bodes. Daí o nome antigo desta cidade, que era um deus, que era o deus dos bosques, das florestas, que ele era metade ser humano e metade bode. Agora esse aqui é mais ou menos a imagem, agora não mais de Paneia, mas de Cesareia de Filipe, todo já não existe, você não vê mais os templos aqui, muitas coisas estão em ruínas, e existem aqui muitas imagens de deuses na parede. E ela, nesse caso, ela resistiu ao tempo. Pois bem, Jesus vai caminhando com seus discípulos e chega a este lugar de adoração pagã, que tinha adoração a vários tipos de deuses. Um judeu raiz, religioso, jamais iria com nem o rabino ia levar os seus discípulos para passar por ali, porque eles julgavam que até pisar naquele chão já era uma heresia. Mas Jesus faz, e eu fico pensando, e eu convido você a pensar também, você é um discípulo de Jesus, você está andando com ele nesse tempo, você se perguntaria, por que é que Jesus está trazendo a gente nesse lugar? O que a gente veio fazer aqui? E eles, claro, ficam esperando o que Jesus vai dizer, né? Alguns dizem que Jesus foi com seus discípulos ali, porque eles também estavam cansados, e Cesareia era um bom lugar para descansar, tinha muitos rios bonitos ali, né? Aquela água clarinha, era nascente e tudo mais, mas o texto não me indica que era tanto isso. Eu creio que Jesus foi ali com um propósito. A gruta é um lugar que tem uma nascente, e a água cai num precipício. E ali eram oferecidos os sacrifícios de bodes, e acabou sendo conhecido também como boca do diabo, ou boca do inferno. E Jesus está ali com seus discípulos, e eles estão vendo todo aquele mundo pagão, tanto Deus, tanta gente seguindo tanta coisa. Jesus então, ele para e vai aos seus discípulos e pergunta para eles. Agora ele não vai fazer a pergunta para os pagãos e nem para este mundo de paganismo. Ele vai fazer uma pergunta dentro de um contexto judaico. E ele pergunta assim: meus discípulos, quem é que o nosso povo, que conhece a história toda de Deus e da palavra e do Deus que controla a história, não estou falando sobre esse mundo do paganismo,
quem é que o nosso povo diz que eu sou? Quem é que ele diz? E aí então os discípulos que estavam ali por dentro do que o povo estava falando a respeito de Jesus, porque Jesus estava causando uma certa curiosidade. Então ele diz assim: olha, ameaça, alguns dizem que você é Elias. E no mesmo espírito profético de Elias, aquela pregação forte, contundente, só que Elias era homem de sinais, né, que operava muitos sinais. E João tinha uma mensagem bem direta, era um homem que vivia distanciado de toda a influência da sociedade e pregava uma mensagem forte, preparando o caminho do Messias. Mas os dois têm uma pegada profética parecida. Então eles dizem, então estão falando de Jesus, que o Senhor é um dos profetas à lá Elias, à lá João. Então, é isso que eles dizem, que o Senhor é um dos profetas. Você percebe aqui que a ideia que o povo tem de Jesus é de um homem como Elias, de um homem como João, de um rabino que apareceu e tem uma mensagem muito contundente, como a de João, mas ele também opera sinais. Então, ele é um profeta. Essa é a ideia do nosso povo, que o Senhor é um profeta. Que tipo de profeta o Senhor vai ser, a gente vai ver no decorrer do tempo. Mas depois que eles dizem, é isso que Jesus diz, é isso que eles se interpretam, ele volta aos seus discípulos e vai perguntar aos seus discípulos o que eles creem que Jesus é. Mas isso é um próximo assunto. O que Jesus é para o povo lá fora, gente, me ajuda, vai. Comenta com a pessoa do seu lado o que é que você acha que as pessoas... Não põe aí ainda, peraí, tira isso daí, senão vai entregar a cola. É o seguinte, comenta com a pessoa do seu lado, quem você acha que para as pessoas lá de fora Jesus é? Quem que você acha que as pessoas pensam de Jesus lá fora? Para o mundo que não é de Jesus, não estou perguntando ainda para você dentro do nosso arraial, não. Quem que você acha que as pessoas... O que você acha que as pessoas pensam a respeito de Jesus? Quem é ele? Interessante isso, né? Então me ajuda aí, que da próxima vez que pregar nesse texto, vou pegar você podia fazer uma enquete, né? Com quem não conhece Jesus essa semana, pergunta para ele assim, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você pode até dizer, né? Você fala assim, não, fui desafiado a fazer uma enquete. Para você, quem é Jesus? Pergunta lá para o seu amigo que tem uma fé ou não tem fé nenhuma, que é agnóstico, que é ateu, que seja lá o que for. Pergunta para ele, para você, quem é Jesus? Depois você me conta, você põe lá nas redes sociais da igreja, você fez essa pergunta, queria saber da boca das pessoas lá fora, através de uma enquete, quem eles pensam que é Jesus. Bom, agora eu vou sair de Cesareia de Filipe para vir para o nosso arraial. Quem é Jesus para o mundo religioso de hoje? Para o mundo religioso, agora pode pôr a tela, talvez Jesus seja uma energia positiva, porque a gente já misturou panteísmo com deísmo e vai por aí afora. Então Jesus pode ser uma energia positiva, e isso também penetrou no mundo até evangélico de uma certa maneira, que a gente vem para a igreja para receber meio que uns raios de poder e de energia, para sair daqui energizado positivamente, né? Vou mandar pensamentos positivos, pensa positivo, bzz, aí manda, aí você recebe aquela energia e tal. Para alguns pode ser um seguro-saúde, né? Porque alguns convidam você a conhecer Jesus, porque você vai ser curado. Claro que Jesus cura, e claro que Jesus é positivo, e claro que há energia no Espírito Santo, não estou negando isso. Eu só estou dizendo que isso faz parte, mas sobre identidade. Olha só, Jesus para muitos hoje no mundo evangélico é aquele que quando eu tenho um problema de saúde, eu vou lá e faço uma campanha e sou curado.
Só isso. Não que ele não possa fazer isso, mais uma vez eu repito, eu oro por cura. Eu creio em cura sobrenatural. Mas estou falando, Jesus é só um seguro-saúde? Jesus é sucesso financeiro? De campanha em campanha eu vou chegar lá, eu vou prosperar e vou conseguir tudo o que eu desejo usando Jesus. Interessante, né? Talvez Jesus seja um homem notável. Para alguns, mas eu já ouvi algumas pessoas falando hoje sobre Jesus, tal. E eles falam sobre a inteligência de Jesus, sobre como Jesus fez discursos notáveis a respeito do amor, por exemplo, o que a vida de Jesus expressa, o que ele deixou de lições, mas não passa disso. Eles tiram de lado a divindade de Jesus. Jesus só vira um homem notável. E isso também está nos nossos arraiais. Parece que Jesus virou uma celebridade no nosso meio, mas eu não sei se eu quero, apesar de ele ser celebridade, eu não sei se ele aparecer lá na minha rede social, eu vou por seguir. Aí Jesus volta para eles, para os discípulos, agora olha aqui, ó, a história está se desenvolvendo, no meio daquela coisa toda. Eles perguntam, eu já vi o que o mundo acha do meu pai, de Deus. Eu já vi o que os judeus aqui, que têm a revelação da palavra, estão pensando a respeito de mim. Mas agora eu quero fazer uma pergunta muito pessoal. Quem sou eu para vocês? Marcos 8:29. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu pergunto para você, ei, você que está aqui, está me ouvindo, está sentado aí, você que está aí na internet, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta séria. Você quer ver como ela é séria? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Se eu for para Mateus, talvez Marcos, por ter o tema de filho do homem, ele tenha acabado por aqui, que já está completo. Mas só para a gente entender, Mateus revela que essa declaração de Pedro é assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, já não é mais só profeta, já não é mais só o libertador político, agora já é o Filho de Deus. Quando ele responde isso, é uma resposta super difícil de se dar. Você acreditaria em alguém que surgisse e dissesse, eu desci do céu, sou o Filho de Deus? Você acreditaria? Você entende que não é também tão fácil para as pessoas daquela época entender, como assim? Se você é o Filho de Deus, não, você é que está aqui em carne e osso, você é Jesus, filho de José e Maria. Até os irmãos de Jesus tiveram dificuldade de acreditar nessa história a princípio. Quem conviveu com ele. Você entende? E aí então Jesus está perguntando, e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro recebe. Ao que Jesus responde, bem-aventurado, é você, Simão Barjonas, porque não foi homem, nem sangue, nem carne, não foi homem quem revelou isso para você, porque essa revelação não vem através do cognitivo, não vem através do sentimento, é uma revelação do Espírito Santo. Igreja, vamos ser igreja, vamos parar de querer ser os intelectuais da época, vamos parar de querer ser sentimentalista e sermos mais espirituais. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é uma revelação que só recebe quem tem a revelação sobrenatural do Espírito Santo. Senão você vai ser um religiosinho aí. Messias. Cristo significa Messias, o prometido, o ungido de Deus, o Filho de Deus. É a primeira vez que claramente Jesus revela quem Ele é. Primeira vez que Jesus declara abertamente quem Ele é. Agora aqui, presta atenção, isso é muito importante. Jesus declara isso
É isso mesmo, Pedro. E quando ele diz isso, vem à mente deles, uau, ele declarou, ele é o Messias. E aí Pedro diz assim, ele é o nosso libertador. Ele é que nos vai libertar, depois nós vamos falar mais sobre isso. Ele é quem vai nos libertar do poder político de Roma. Roma não vai mais dominar Israel. Ele é o Messias que vai trazer de volta a glória de Israel. Nacionalistas ou não? Bem nacionalistas, né? Mas o reino de Deus não pertence a uma nação. Aí então, ele coloca aquilo lá e fica na expectativa. O que vem a seguir é uma decepção. Eu creio que a partir daqui, foi o momento em que Pedro disse, será que Jesus é esse tipo de Messias? E talvez seja por isso que lá na frente Pedro nega Jesus. Mas ele diz assim, versículos 31 e 32 do capítulo 8 de Marcos. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Olha aqui, ó. Você tem uma revelação de quem é Jesus e agora, ó, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, porém, eu vou sofrer. Você pode dizer assim, mas por que Jesus disse isso? Porque vai ser importante você, e você é discípulo de Jesus, saiba de uma coisa, Jesus chamou você para sofrer também. Não existe passar pela cruz sem sofrimento. Essa história de aceitar Jesus, ser livre de todo sofrimento, é mentira de Satanás. Não existe essa coisa. Depois ele vai ser rejeitado. Ele vai ser rejeitado por quem? Pelos principais, pelos sacerdotes, por aqueles que têm pelo menos diziam que tinha a revelação da palavra, deviam entender que estava diante deles o Messias, o Filho de Deus, mas eles próprios, cegados pela sua própria religiosidade, eles não enxergaram Jesus, eles não perceberam que estava diante deles o Salvador do mundo, eles não perceberam, ele foi rejeitado, de tal maneira foi rejeitado, que aqueles homens desejaram a morte dele. E ele morreu. Quando Pedro escuta aquilo, vai dar um revertério. Ele vai falar, você está maluco, Jesus, que é isso? O senhor está doido? Como assim? O senhor é o libertador de Israel. Messias, Jesus, libertador. Messias, o Salvador, aquele que veio para libertar e para colocar Israel no lugar certo. Ok. Mas me parece que a mente dos discípulos ficou meio, sabe, meio assim, obscurecida. E eu digo isso porque, por causa dos acontecimentos depois da morte de Jesus, parece que eles não ouviram a última parte. Eles não ouviram essa parte que Jesus disse assim, fosse morto, e 3 dias depois fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. Agora eu vou para o ponto número 2, mudar a mentalidade. Você, discípulo de Jesus, você agora está percebendo quem é Jesus de verdade, de fato. Agora, o convite de Jesus é mude a sua mentalidade. Ser discípulo de Jesus na era selfie é não ter a mentalidade da era selfie. Nós não estamos no centro de todas as coisas. Aliás, se você até colocar aí você muito no centro de todas as coisas, John Maxwell diz que ele vê um egoísta não tanto como alguém que pensa muito em si próprio, mas pensa pouco nos outros. E essa é a causa de muitas doenças psicológicas hoje. Você coloca muito você no centro e não pensa tanto nos outros, e aí você tem várias decepções, enfim, vira um negócio a sua vida.
É preciso mudar de mentalidade. Veja o versículo 32, parte B. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Como? Ei, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Gente, como é que é? Ele repreendeu. Não, como é que é? Pedro repreendeu Jesus. Oh, que é isso? Mas ele repreendeu assim como um bom amigo. Olha, deixa eu te dizer, Pedro poderia ser, provavelmente seria, se não era de algum movimento parecido com esse, um zelote. E os zelotes, eles eram revolucionários que buscavam a libertação de Israel do poderio de Roma. E eles tinham uma forte convicção que o Cristo, o Messias que eles estavam esperando, esse que Jesus acabou de dizer que ele era, viria para salvar Israel justamente desse poder de Roma, que era um Deus. Aliás, quando eu falei sobre Cesareia de Filipe chama Cesareia porque pertence a César, e de Filipe porque o Filipe era o tetrarca ali, e César era um tipo de um deus. O Império Romano, o imperador era visto como Deus, e todos os deuses deveriam estar abaixo do Deus que era César. E ele botava medo mesmo. Sabe o que é botar medo? O cara era o Império Romano. Aí Jesus aparece e Pedro diz, não, mas agora tem alguém aqui que é maior que César. E ele vai nos livrar de César. Só que Jesus vem com essa história de sofrer, ser rejeitado e morrer. Não é essa imagem do Messias que eu tenho. A imagem de Messias que eu tenho é um Messias triunfante. E como que eu vou acreditar nesse Messias aí? Aí ele chama Jesus à parte, o repreende e diz assim, não, Jesus, não, peraí, não é esse caminho, não permita que isso lhe aconteça. Não, Jesus, não faz isso não. Versículo 33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Oh, não é esse próprio Pedro que agora há pouco Jesus falou que ele foi revelado pelo Espírito Santo, já virou Satanás? Para não usar outra palavra, que senão você vai... Jesus, ele é duo, uma coisa ou outra, nesse sentido. Para Jesus, ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Uau, que mensagem antiga, continua valendo. O homem se acha, ele acha que ele pode ser Deus a despeito de outras forças. Olha, você para Satanás é um nada. Você para o diabo, você é coisa nenhuma. Nenhuma. Você não manda nem no fio do seu cabelo. Você não é nada. Minha netinha, quando ela quer falar nada, ela fala assim, nada, 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 nada. Então é isso que você é. Sabe quem você é para o Satanás? Nada, nada, nada. É isso, você não é nada. Nós não somos nada diante desses poderes. E você acredita mesmo que você pode governar a sua própria vida? Esqueça. Jesus está dizendo aqui, olha Pedro, se você for conduzido pelo Espírito, você vai dar aquela primeira resposta. Se você se deixar conduzir pela mentalidade deste mundo, você vai dar essa resposta que você deu agora, porque na primeira vez você foi revelado pelo Espírito Santo, nessa outra vez você cometeu o erro de pensar como Satanás. A mentalidade deste mundo é a mentalidade de Satanás. E Satanás sempre pregou, seja você mesmo, seja Deus de si mesmo. Desde lá do jardim do Éden, a história é a mesma. O que mais toca o seu coração? Responde essa pergunta. Não, responde por favor, para si mesmo, diante de Deus.
o que mais toca o teu coração? O que lhe dá energia? O que faz você chorar? Qual é a sua paixão? Com o que você sonha? O que você acumula? Quem é o dono da sua vida? A pergunta aqui não é qual é o seu conjunto de regras, não. É quem manda em você. Quem é o dono da sua vida? Só para você não achar que eu estou exagerando nessa história de Deus, diabo e que nós não somos nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus estava conversando com estava ensinando, os fariseus se levantaram e falaram para ele: você é o príncipe dos demônios, você é Beelzebul. Jesus não falou assim: como vocês estão blasfemando contra o Filho de Deus, raio, Shazam contra você, morreu. Não, Jesus não fez isso. Você quer pensar assim? Que pense. Aqui não tem nenhum Shazam, não. Eu não sou nenhum tipo de super-herói. Pode pensar o que você está pensando. Só que eu posso dizer o que eu penso? Claro que Jesus ia dizer, né? Vocês estão me acusando de pensar e agir como os demônios. Eu vou ensinar para vocês quem é que é o filho do capeta. Vocês são filhos de Satanás, ele falou para os fariseus. Sabe por quê? Eu estou fazendo bem, eu estou pregando a verdade e vocês querem o quê? Me matar. Quem é que está com fobia de quem? Quem é que está com fobia de quem? Quem é que quer excluir? Quem é que quer matar? Quem é que quer destruir, varrer esse tipo de gente? Jesus não disse nada para eles. Pode continuar no caminho de vocês. Mas uma coisa eu vou dizer: vocês são filhos de Satanás, porque vocês é que querem me matar. E o diabo é homicida desde o princípio. Ele é quem veio para matar. E quem que quer matar quem aqui? Eles entenderam a mensagem. E sabe o que aconteceu? Eles se converteram. Não, eles ficaram com mais raiva de Jesus ainda. Porque Jesus conhecia o coração deles. Tem coisas que não vão acontecer. Tem coisas que não vão mudar. E você vai ter que permanecer naquilo que você sempre foi ensinado, que você aprendeu aos pés do Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Com que mentalidade Jesus entrando na sua vida mudou a sua mentalidade? De que jeito? O que você pensa? Bom, vamos continuar que vai ficar mais claro. Aí Jesus diz assim, baseado nisso que eu estou falando, de quem eu sou. Olha só, Jesus, Filho de Deus, deixou os céus. Ele teve que negar ser Deus, sim ou não? Em um certo ponto, sim. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo. E como servo foi obediente até a morte e morte de... Ele abriu mão, sim ou não? E qual o convite dele para você? Faça que nem eu. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a mensagem. Negar-se a si mesmo. É o roxinho que está aí, né? Porque hoje falar para você, negue-se a si mesmo, não. Negar a mim mesmo, que história é essa? Não, o convite de Jesus continuou mesmo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse... Ele chamou quem? Teve um dia que o cara falou, não, ele falou isso só para os discípulos. Por que só para os discípulos? A multidão e os discípulos. E disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou indo para a cruz, eu fui para a cruz, então siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui é versículo que está na Bíblia. Sabia que está na Bíblia esse versículo? Ou se eu só ler versículo da caixinha de promessas? Está na Bíblia isso aqui.
Ser discípulo de Jesus envolve desejo, vontade própria. Se alguém quiser, não estou dizendo que você... Não, se alguém quiser, quem quer. Mas esse quem quer, é claro que tem toda uma coisa atrás disso daí, porque tem que ser revelado pelo Espírito Santo, ok? Não vamos entrar aqui nessa doutrina. Mas enfim, ele está dizendo isso, mas ele está falando assim, é que envolve uma decisão, envolve uma escolha. Você vai deixar de ter um Senhor para ter outro Senhor. Não é mudança de o que eu escolho, é mudança de quem eu escolho servir. Quem vai ser o Senhor da minha vida? Essa é a vontade, é negar a mim mesmo, negue-se a si mesmo, ir para a cruz antes de tudo. Cranfield disse, negar-se a si mesmo é repudiar não apenas os seus pecados, mas o seu eu, é dar as costas à idolatria do egocentrismo. Está certo que negar a si mesmo requer submissão a um novo rei na vida da pessoa, substituindo o egoísmo inato às nossas pessoas. Brodman, você já negou a si mesmo? Uma boa parte das pessoas que estão na igreja, ó, atenção, revelação profética, uma boa parte das pessoas que estão na igreja estão seguindo a Jesus pelo que Ele pode dar a ela. Todos esses que seguem a Jesus simplesmente porque estão barganhando com Deus para realizar o que eles mesmos querem realizarem, vão para o inferno. Vai para o inferno. Deus existe, o céu existe, o diabo existe, o inferno existe. Se você seguir a si mesmo, perderá a sua vida. Perderá a sua vida. Não tem como falar isso de uma outra maneira. Ou se tem, eu resolvi falar desse jeito, para ser mais claro. Não tem. Ou você tem um rei, ou você tem outro rei. Jesus tem que estar acima da nossa própria vida. Ele disse, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Jesus é o próprio Evangelho. Foi por isso que ele disse assim, ó, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo. Lucas 9:25. É vergonhosa essa palavra que eu estou falando para muitos, mas quem se envergonhar de Jesus e de suas palavras aqui, Jesus se envergonhará dele quando estiver diante do Pai. Você prefere o quê? Ser honrado pelos homens ou ser acolhido por Deus? Passar vergonha aqui significa ter honra diante de Deus uma boa parte das vezes. Ah, sabe o que é? Eu preciso ser feliz. Eu não estou sendo feliz assim. Pelo amor de Deus, gente, será que a gente não entendeu o que é evangelho? Não se trata de você ser feliz. Trata-se de fazer Jesus feliz com a sua vida. E você vai ser inteiramente feliz, pode acreditar. Ah, eu não estou mais, eu não... O que Jesus mandou você fazer, filho? Filho, ei, O que Jesus mandou você fazer? Ah, mas eu não consigo, eu não quero mais. Jesus nunca perguntou isso para você. Não consegue mesmo. Você acha que nós vamos conseguir negar a nós mesmos no nosso próprio poder? Mas Jesus, o mesmo que te pede alguma coisa, é aquele que lhe dá unção e poder para você realizar o que Ele quer realizar. O que você tem que fazer é se entregar. Se entregar. Você já negou a si mesmo? Mas teve uma hora na sua vida que você foi fazer a sua escolha de acordo com a tua vontade, com o teu querer, por causa das situações? Presta atenção nas escolhas que você já fez na vida. Você acha mesmo que a sua profissão é só para você ganhar dinheiro? Para você sustentar a sua casa? Não, ela serve para isso também. Mas Deus tem um propósito através do seu serviço e da sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Então a escolha do que você vai fazer, você tem que perguntar para Jesus.
Se é para você aceitar até uma promoção, você tem que perguntar para Deus: quem é o dono da sua vida? A promoção ou Jesus? Então você tem que perguntar para Jesus, porque essa promoção pode ser a sua ruína. Mas Jesus sabe de tudo. E as outras escolhas que você faz na sua vida? Quantas pessoas estão aqui que ainda não casaram? Levante a mão. Não casadas, levante a mão. A maioria aqui é casada, hein, gente? Glória a Deus. Quando você escolheu, quantos casados tem aqui? Vamos ver, levanta a mão. A maioria então. Pois é, Deus sabe de todas as suas escolhas. Você perguntou para Deus. Agora, depois que você fez, meu irmão, você tem que honrar diante de Deus a escolha que você fez. Porque Deus até permite certas coisas, mas você precisa continuar no caminho de Deus. Tudo que você fizer, não tem, tal coisa assim, não deu certo. Eu fui seguir lá a igreja, aí não deu certo. Era esse que foi o seu erro. Você foi seguir a igreja. Se você estivesse seguindo Jesus, não ia dar, mesmo que você pensando que está dando errado, está dando certo, viu? Aquilo que você está pensando que está dando errado, está dando certo, se você está seguindo Jesus. Negar a si mesmo é negar a sua própria vontade. Você entendeu? Será que a palavra de Deus foi clara? Aqui se sabe quem é e quem não é discípulo de Jesus. Você pode vir aqui à igreja, sentar aí, ouvir os pastores, cantar louvor, sua vida inteira. Você não compra a sua salvação. Não compra. Você pode dar os dízimos mais altos que você tem. Você pode prestar um grande serviço a Deus. Você pode fazer grandes obras sociais. Você pode curar. Você pode expulsar demônio. Você pode pregar o evangelho mais lindo do jeito que você já pregou. Mas se Jesus não for o Senhor da sua vida, você está perdendo o seu tempo. O do mundo está ganhando mais o tempo, porque ele está gozando de todos os prazeres dessa vida, do que você, que está se esforçando por ser um religioso para ser salvo. É salvo aquele que entrega a sua vida para Jesus e faz aquilo que Ele quer. Negou a si mesmo para dizer: Jesus, a partir de agora não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é a minha vontade, mas é a tua. Você já entregou sua vida para Jesus? De verdade? Uau! Jesus que manda na sua vida? Quando alguém lê a Bíblia para você e fala: isso aqui que é a vontade de Deus. Não é assim, eu já vi outras interpretações. Você já sabe que você já está diante de uma coisa que você não quer aceitar, né? Você está sem coragem de perguntar para Jesus, né? Quem é que manda na sua vida? Se você saísse daqui dessa manhã apenas com essa resposta, você ganhou a sua vida para sempre, porque você a perdeu diante de Jesus. Se você sair daqui sem responder essa pergunta, sinto muito. Você pode até ter uma vida mais ou menos bacana, admirável, mas no que diz respeito à espiritualidade, a ser ou não ser, não vai dar certo.